Quem foi Sara na Bíblia? Sara foi esposa de Abraão e mãe de Isaac. A história de Sara está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Neste estudo bíblico, conheceremos sobre quem foi Sara na Bíblia. O nome Sara significa princesa. Antes de ter seu nome trocado, Sara se chamava Sarai, que também significa princesa. Como já dissemos, Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã por parte de pai, Terá. Gênesis capítulo 20, versículo 12. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou, partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e finalmente chegando à terra de Canaã. Devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 10 e 11. Na ocasião, Sara já tinha 65 anos de idade. Apesar disso, era considerada uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão, temendo por sua vida, pedir que ela se apresentasse apenas como sua irmã. No Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para o seu harém. Entretanto, o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com que ele chamasse Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. Faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 12 a 20. Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante a este aconteceu. Abraão mais uma vez ocultou a informação de que Sara era sua esposa. O fato ocorreu em relação a Abimeleque, rei de Gerar. Neste caso, Deus avisou Abimeleque em sonhos de que Sara era a esposa de Abraão e caso não respeitasse essa condição, ele seria fatalmente penalizado. Prontamente, Abimeleque procurou Abraão e o questionou acerca da sua atitude. Abimeleque devolveu Sara a Abraão e também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas, talvez como um tipo de compensação pela ofensa. Isso fez com que o patrimônio de Abraão aumentasse ainda mais. Sara era estéril e tal condição era um opróbrio contínuo para ela, ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai. Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. Então Sara incentivou Abraão a ter um filho com sua serva pessoal Agar, uma jovem egípcia. Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 3. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano e que, tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por duas vezes, sendo que na primeira foi quando seu nome foi mudado, justamente com o de seu marido. Gênesis capítulo 17, versículo 17. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do nascimento de um filho seu, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível se cumprir, haja vista sua idade. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções. Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A partir daí, a dúvida deu lugar à fé, e Sara foi revigorada, e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaac. Após o nascimento de Isaac, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Na festa de desmame de Isaac, Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. Muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaac não precisasse dividir sua herança com o meio-irmão. Nesse caso, ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Gênesis capítulo 17, versículo 23 a 26. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu e foi sepultada por Abraão na sepultura que ele comprou para a família, perto de Hebrom, na cova de Macpela. Gênesis 23. Curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que possui sua idade registrada por ocasião de sua morte. Além do livro de Gênesis, Sara é mencionada no livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 2, como um exemplo de confiança em Deus e aquela que deu à luz a nação israelita. Já no Novo Testamento,
o apóstolo Paulo se referiu a Sara direta e indiretamente. Na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 19, Paulo colocou a questão da esterilidade de Sara como um obstáculo à fé de Abraão e mencionou o casal entre aqueles cuja fé foi contada como justa, além de se referir a ela como a mãe dos filhos da promessa. Romanos capítulo 9, versículo 9. Na epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31, Paulo se referiu a Sara indiretamente, ou seja, não citou seu nome, numa ilustração sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. O apóstolo Pedro também mencionou Sara como um exemplo de esposa, 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. E o escritor da epístola aos Hebreus enfatizou a fé de Sara, colocando-a no texto que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 11.